Vida e Cidadania de hoje é especial. Você vai conhecer Dom Moacir Silva. Ele tem 50 anos e no último dia 11 de dezembro assumiu a Diocese de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Nós vamos mostrar toda a trajetória dele, desde quando era pequeno até a ordenação episcopal. Todos os detalhes você confere agora, aqui no Vida e Cidadania. Criada em 1981, a Diocese de São José dos Campos teve como primeiro bispo Dom Eusébio Oscar Scheid. Hoje, ele é cardeal arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro. Em 1991, o segundo bispo a ser nomeado foi Dom Nelson Westrup. Ele permaneceu no cargo até outubro de 2003, quando foi transferido para a Diocese de Santo André, na Grande São Paulo. Com a saída de Dom Nelson, houve a necessidade de nomear alguém para tocar as atividades diocesanas. Na ocasião, o ainda padre Moacir Silva foi o escolhido para desempenhar esta tarefa. Foi uma experiência e tanto. No começo foi assim até bastante tranquilo, mas depois vão surgindo as coisinhas, um probleminha aqui, um probleminha ali, então começou a ficar mais difícil, mais preocupante, às vezes até alguma situação mais desgastante, né? Mas faz parte da caminhada da igreja. Então hoje eu posso dizer que esse aí, um ano administrando a diocese, com tudo aquilo que isso significou, deu uma base bastante grande para o meu serviço daqui para frente. Até havia alguém que brincava, quando eu fui eleito administrador, falou, olha, isso aí é a preparação mais próxima para o episcopado. Tinha gente que brincava dessa forma. E como toda brincadeira tem um certo fundamento, quase um ano depois de assumir o cargo de administrador diocesano, Padre Moacir foi nomeado pelo Papa João Paulo II bispo da Diocese de São José dos Campos, o terceiro desde que ela foi criada. Mas a caminhada começou quando Moacir ainda era pequeno. Ele era uma criança assim, que brincava, que tinha os irmãos também, né? E era muito esperto, muito ativo, né? Não gostava de coisa muito assim, nada errado, né? Ele já decidiu o que era certo, o que era errado, então ele era assim mais atencioso nas coisas, né? Não gostava de muita bagunça, não. Ele era estudioso? Sim, estudioso ele foi, bastante, né? Ir para a escola, eram 3 quilômetros de distância, todo dia, a pé, né? E voltava. Então, esse jeito simples e calmo o destacava das demais crianças. Ele não era menino de ficar assim, jogando bola, não, ele nunca, nada disso. Ele era um menino, como se diz, gostava de estar na companhia dos avós, dos pais, né? até o que eles dizem hoje, que eu era um menino calmo, eu também, é verdade, eu me sentia assim. E as pessoas falavam isso, né? Então, eu até achava que era meio diferente. Então, fui tranquilo, sempre fui tranquilo. Quando pequeno, eram poucas as vezes que ele podia frequentar as missas. Poucas, porém marcantes. Naquele tempo, São José dos Campos tinha apenas 3 paróquias. Então, o bairro lá onde a gente morava, minha mãe mora até hoje, né? Onde eu nasci e me criei, pertencia à paróquia São José. E o padre ia na comunidade 4 vezes ao ano. Eram 4 festas que tinha na comunidade Nossa Senhora da Ajuda, no Bom Retiro. Era a festa Nossa Senhora da Ajuda, que é a padroeira, festa de São Sebastião, que era tradicional, festa de São Benedito, também tradicional, e a festa do Divino Espírito Santo. Então eram os 4 momentos em que o padre ia para atender confissão, para celebrar a missa, para fazer batizados. Então fazia-se tudo nesse tempo. E a gente ia participar da missa. Naquele tempo ainda tudo em latim, o padre de costas. A gente rezava o terço enquanto o padre rezava a missa, a gente parava o terço na hora da homilia, o padre para fazer a pregação, e na hora da consagração também. Então essa é a imagem que eu tenho de missa, de padre, de igreja, na minha infância. E isso me marcou muito.
eu atribuo como o primeiro sinal da minha vocação para o sacerdócio é justamente ver o padre rezar a missa. E o padre era o Padre João Guimarães. Então ele fez parte assim da minha existência. Na minha ordenação ele participou e é o padre que está ao meu lado na minha primeira missa também, lá na Capela Nossa Senhora da Ajuda. Então, eu tenho uma ligação assim bastante grande com a figura do padre João Marcondes Guimarães. Sempre ele gostava de querer aprender todas as coisas da igreja, né? Sempre ele teve essa vontade de aprender, fazer, e até as pessoas falavam, você vai ser padre, desde que ele era pequeno, né? Você vai ser padre. E ele não discordava, não. Ele não dizia nada, mas também não achava ruim, nada, né? Então ele sempre foi muito atencioso nas coisas de Deus, principalmente, né? De fato, eu prestava tanta atenção na missa que em casa, depois da missa, eu era capaz de repetir todos os gestos do padre na missa. E quando ele chegava aqui em casa, ele celebrava a missa dele, igualzinho ao padre, né? Os irmãos. Então, arrumava algumas roupas lá, como se fosse paramentos para a missa, rezava a minha missa, meus irmãos eram bem pequenos, eu sou o mais velho de casa, né? Eram os meus fiéis, participavam das minhas celebrações. Levava a sério. A gente inventava, às vezes, algumas procissões, e eu ia na frente rezando e eles me acompanhando. Então, eles fazem parte também dessa minha experiência vocacional. E passo a passo, a vida levou o jovem Moacir para o caminho da religião. Quando eu comecei a ir à escola, que era pertinho da igreja, eu aprendi, bom, eu posso ir sozinho para a escola, então posso ir sozinho para a igreja e para ir para a conferência. Então, aí, por mim mesmo, eu comecei a frequentar a Conferência Nossa Senhora da Ajuda, exerci algumas funções nela. Aí, nesse tempo, o pároco de Eugênio de Melo me confiou a condução da comunidade lá, Nossa Senhora da Ajuda, né? Para cuidar da capela, cuidar das orações, das celebrações que aconteciam lá, das novenas, dos círculos bíblicos, né? Então eu passei assim a minha adolescência nessa função, né? E esse padre, o padre Marcelo Merck, ele já é falecido, era um homem entusiasta da minha vocação. Porque lá pela volta dos 17 anos, eu comecei a repensar isso, começaram a aparecer as dúvidas, né? Quero ser padre mesmo? Quero construir uma família? Esta fase, dos 18 aos 21 anos, foi uma das mais difíceis que ele já enfrentou. Uma angústia, aquela indecisão. Porque tinha momentos que eu via claramente, não, eu acho que meu caminho não é ser padre, não. Mas daqui a pouco via com clareza que o chamado era para o sacerdócio. Mas as experiências durante este período foram fundamentais para o amadurecimento da vocação sacerdotal. Tive, sim, a experiência do namoro, mas assim, tanto rápido. Uma coisa até um tanto interessante. Eu tinha a possibilidade de ser funcionário da General Motors. Eu tinha medo de entrar, porque eu achava que se eu entrasse como funcionário da GM, eu ia esquecer a questão da vocação. Mesmo com essa incerteza, ele foi trabalhar na fábrica. Quando estava para ser promovido, participou de um retiro e o resultado mudou a vida do jovem Moacir. Em fevereiro de 1975, eu participei de um encontro, junto com alguns padres, leigos, nem foi aqui em São José, foi em Campinas. Era um encontro de experiência de oração, né? Tinha até um bispo participando do encontro. Não era um encontro vocacional, não tinha nada a ver com o tema vocação, né? Mas eu tive a impressão que o encontro foi preparado para mim. E eu fui com o objetivo desse encontro, de estar aberto, disponível para perceber o que de fato Deus queria de mim. Que foi justamente lá que, no momento de oração, eu senti com clareza que Deus me chamava para o sacerdócio, que Cristo me dizia, não tenha medo, vai firme. E aquele foi o momento decisivo. Quando ele chegou de lá, ele chegou e falou para nós, né, que ele sentiu assim, o chamado de Deus. Nesse retiro que ele fez, né, ele sentiu assim, o chamado de Deus mais forte, né. Aí daí eu fui e ainda falei para ela, a decisão é sua, Marcelo, né.
Logo depois da tomada dessa consciência, um dia lá no meu trabalho, aí chega o meu supervisor, o feitor de área, me perguntando se eu estava firme no serviço, no trabalho. A proposta deles era a seguinte: ali da minha área de serviço, tinha que ser escolhida uma pessoa para fazer um curso de liderança, então tinha uma possibilidade de ascensão, né? E a pessoa escolhida era eu. Eu disse não, assim com tranquilidade. Eles levaram um susto. Aí expliquei por quê, né? Aí eles me disseram: olha, a gente respeita a sua opção, mas pensa um pouco. Não precisa dar resposta agora não, pensa um pouco, né? Após dizer sim ao chamado de Deus, o apoio da família foi inesquecível. Foi um dia à noite, né? Reunidos na sala lá em casa, a mãe, o pai, os irmãos todos estavam em casa. E aí eu comuniquei o resultado da minha reflexão no encontro e manifestei o meu desejo de fato de ir para o seminário, né? O meu pai ficou um tanto apreensivo, mas também deu todo o apoio. A minha mãe deu todo o apoio. Eu fui a primeira a falar: se a sua felicidade é ir para o seminário, padre, você vai então, né? A senhora foi a primeira a dar um apoio para ele. Eu não sei onde eu encontrei essa força, só pode ser de Deus, né? Mas, porque eu sou muito, não gosto de despedida, sou muito chorona. Eu não sei, esse dia eu não me esqueço nunca, né, que eu falei para ele. Porque eu ajudava o meu pai na manutenção da própria família, né? Então essa era uma preocupação também, né? Mas eles disseram: fica tranquilo, vai firme, que aqui a gente dá conta. E sempre me deram apoio. É aquele apoio de estar presente na hora certa, não é aquele apoio que está em cima da gente o tempo todo, não. É um apoio discreto e concreto, né? Isso marca a minha família. Aos 21 anos, Moacir entra para o seminário. Começa aí mais uma jornada. Foram 10 anos e 10 meses. Por quê? Aí tem que voltar um pouquinho lá na história. Entrei para a escola aos 9 anos. Lá só havia até o 3º ano primário. Para fazer 4º ano, teria que vir para a cidade. Eram 18 quilômetros. Não tinha ônibus. Então, o pessoal ali, como eu, fazia o 3º ano e parava de estudar. Então eu tive que completar o 2º grau, o 1º grau, né? Fazer o 2º grau, para depois entrar no esquema normal dos 7 anos de formação sacerdotal. São 4 em teologia. 3 de filosofia e 4 de teologia. Quando estava no 3º ano do seminário, um episódio marcou para sempre a vida do jovem Moacir. Em 1980, que foi a primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil. E o Papa, naquela primeira visita, esteve em Aparecida, no dia 4 de julho. Celebrou a missa e consagrou a Basílica Nacional. Eu era seminarista de Aparecida. Foi quando o coral, que ele era integrante, recebeu uma importante missão. Aí, lá pela metade do 1º semestre, por exemplo, chegou a notícia de que o arcebispo de Aparecida havia incumbido esse pequeno coral do seminário de cantar na sagração do altar da Basílica. Então, ensaiamos e participamos lá da missa, lá no pátio. E quando foi a hora de ir para a dedicação do altar, então o nosso pequeno coral, acho que eram 11 seminaristas, se não me engano, entramos para a Basílica, cantamos os salmos quando o Papa dedicava o altar da Basílica Nacional Nossa Senhora Aparecida. Então isso foi um fato marcante, gravado para a minha vida toda, né? Em 6 de dezembro de 1986, Moacir Silva é ordenado padre. Por 18 anos de sacerdócio, ele assumiu funções importantes na diocese, como a de vigário geral. O vigário geral é quem faz, às vezes, o bispo na ausência dele, ou mesmo na presença do bispo, tem algumas atividades, né? Esta é a Catedral São Dimas. Foi aqui que o então padre Moacir Silva começou como sacerdote. Em 1986, quando foi ordenado padre, assumiu aqui a função de vigário paroquial.
2 anos depois, ele foi transferido para a paróquia Coração de Jesus, também aqui em São José. Lá ele ficou como pároco por 4 anos, quando em 1992 voltou à catedral para também assumir a função de pároco. Foram 12 anos de trabalhos nessa comunidade, quando ele assumiu a função de bispo da Diocese de São José dos Campos. Todos os detalhes da ordenação episcopal de Dom Moacir Silva você confere depois do intervalo. Até já! O GAC precisa concluir o Centro de Tratamento da Criança com Câncer do Vale. Colabore, seja solidário, precisamos de você. E não se esqueça, precisamos de você. Dia 11 de dezembro de 2004 ficou marcado na memória das mais de 6.000 pessoas que estiveram na ordenação episcopal de Dom Moacir Silva. A cerimônia foi emocionante e durou cerca de 3 horas e meia. Ela foi celebrada por Dom Nelson Westrup, ex-bispo da Diocese de São José dos Campos, atualmente à frente da Diocese de Santo André, na Grande São Paulo. Foram concelebrantes Dom Dimas Lara Barbosa, bispo auxiliar da Diocese do Rio de Janeiro, que já trabalhou como padre em São José dos Campos, e o arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno Assis. Bispos de outras dioceses também compareceram na solenidade. A ordenação aconteceu no pavilhão de exposições do Parque Industrial, um bairro em São José dos Campos. Dom Moacir foi recebido com muita festa e acompanhado até a procissão de entrada pelo prefeito de São José, Emanuel Fernandes. A cerimônia contou com a presença de algumas autoridades, entre elas a deputada federal e ex-prefeita de São José, Ângela Guadagnin, o deputado estadual de São Paulo, Carlinhos de Almeida, o prefeito de Jacareí, cidade vizinha de São José dos Campos, Marco Aurélio Souza, e o prefeito eleito de São José, Eduardo Cury. Pontualmente às 10 da manhã, um coro de mais de 6.000 vozes entoou o canto de entrada para acolher o novo pastor diocesano. Como Dom Moacir nos revelou, a família sempre esteve presente nos momentos mais marcantes da vida dele. Na ordenação episcopal não foi diferente. Mãe, avó, irmãos e sobrinhos, todos estavam lá. Mesmo aqueles que não tinham lugar para sentar esbanjaram fé e alegria durante a ordenação de Dom Moacir. Os ritos iniciais foram feitos pelo ordenante principal, Dom Nelson Westrup. A palavra foi lida por uma das irmãs de Dom Moacir, Antônia Augusta Silva. Ela leu um trecho da segunda carta de São Paulo a Timóteo. De seu desígnio e de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Em seguida, Dom Nelson proclamou um trecho do Evangelho de São João. Quem vos escuta é a mim que... Um dos momentos mais emocionantes foi a invocação do Espírito Santo, feita em latim. Neste momento se inicia verdadeiramente a ordenação episcopal de Dom Moacir, quando é feita a leitura da Carta Apostólica, um documento enviado pelo Papa João Paulo II, no qual nomeia Padre Moacir Silva, bispo da Diocese de São José dos Campos. Durante a homilia, Dom Nelson falou sobre a nova responsabilidade de Dom Moacir. Da plenitude do sacramento da ordem. Conforme a tradição, durante uma ordenação episcopal, o futuro bispo é interrogado na frente do povo pelo ordenante principal. Outro momento marcante foi a ladainha, na qual são invocados todos os santos para ajudar o novo pastor a conduzir a diocese. Chega o momento mais esperado. É a hora em que Padre Moacir se torna realmente bispo, assim que receber o livro dos evangelhos, o anel episcopal, a mitra e o báculo. Todos estes símbolos representam o episcopado.
Neste momento, Dom Moacir é convidado por Dom Nelson a ocupar a cátedra e dar continuidade à celebração, a partir do ofertório. O bispo, além de ser o chefe visível da unidade da igreja na diocese, é como que o ponto de referência principal, tanto para o presbitério, para os presbíteros, diáconos, seminários, mas também para todo o povo de Deus que caminha nessa diocese. Dom Moacir, antes de ser nomeado bispo, ele exerceu a missão de vigário-geral dessa diocese, juntamente comigo, durante 11 anos. Eu creio que foi uma espécie de preparação bem longa até para ele poder assumir essa missão aqui nessa igreja. Olha, eu fui seminarista junto com o padre Moacir, hoje Dom Moacir, nosso bispo, e eu cheguei no seminário muito cedo, tinha 12, 13 anos de idade, e o padre Moacir já era adulto, uma pessoa que já tinha trabalhado, foi uma vocação adulta. E eu tive uma convivência muito boa com ele, me ensinou muita coisa, foi um grande companheiro, um grande colega e uma pessoa que sempre me impressionou pela sua dedicação, né? Realmente uma pessoa que, quando assume uma missão, realmente abraça essa missão e se dedica. Dom Moacir é da nossa cidade, é filho daqui, é a primeira vez que nós temos um bispo que nasceu na nossa cidade, uma pessoa que construiu a sua vida sacerdotal nas paróquias da nossa diocese, nas igrejas em que o povo, atendendo o povo da nossa cidade. Primeiro, Dom Moacir tem um trabalho de muitos anos em São José, um trabalho sacerdotal aqui em São José. Segundo, ele nasceu em São José, nasceu no Bom Retiro, um bairro rural na época, hoje não é mais um bairro rural. E ele conhece muito bem a região, então eu tenho certeza, para dar sequência ao trabalho de Dom Nelson, não há pessoa melhor que Dom Moacir, além de ser um reconhecimento da sua dedicação à vida sacerdotal durante esses anos todos. Olha, para nós é uma ocasião muito especial, porque, afinal, é o primeiro bispo ordenado que é nascido em São José, o primeiro bispo joséense. Então tem um significado todo especial. E para mim, em particular, como prefeito atual, né, é uma honra muito grande tê-lo ordenado durante o meu período de governo. A diocese continua em boas mãos e a nossa esperança é muito grande. Uma pessoa muito ponderada, uma pessoa muito sábia, uma pessoa que sabe ouvir e tomar decisões na hora que precisa ser tomada. Então, a esperança é muito grande. Olha, uma cerimônia maravilhosa, uma cerimônia emocionante. A prova era o número de pessoas que estavam lá, o número de pessoas que vieram de fora ver, né? Isso mostra o prestígio de Dom Moacir e mostra o desafio dessa nova missão. Para mim, particularmente, a hora que invocou os santos, né, que é da ladainha, e na hora da ordenação, foi uma coisa muito emocionante. E acho que, para quem observou bem, a postura de Dom Moacir falou muito, né? Uma postura de humildade, de uma pessoa que está aí mesmo para servir. Uma celebração muito bem preparada, muito participada, com muita presença de sacerdotes, de bispos e de fiéis, de religiosas, uma celebração muito alegre, com muitos cantos, com a presença também de autoridades, de modo que a diocese, aqueles que prepararam esta celebração, estão de parabéns. Nós nos sentimos felizes com a posse de Dom Moacir, agora como bispo de São José dos Campos, representa um enriquecimento para a nossa província, nosso subregional, e queremos trabalhar juntos em comunhão aqui no nosso subregional e em comunhão com o regional e com toda a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para os meus diocesanos, eu digo o seguinte: pode contar com o bispo para tudo aquilo que estiver ao alcance do bispo. Não vou prometer o impossível, porque isso só pertence a Deus. Mas aquilo que depende de mim, vou estar sempre à disposição para fazer o melhor possível para o bem e para a santificação dos meus queridos diocesanos e diocesanas. O Vida e Cidadania termina aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato conosco pelo e-mail univaptv@univap.br ou telefone para código de área 12 3947 1012. Nós ficamos por aqui, tenham todos um Feliz Natal, Feliz 2005 e até a próxima.